E agora eu quero aprofundar um pouquinho em uma listinha de valores que ajudam a gente a entender valores que geralmente permeiam as sociedades, tá? Essa listinha de valores vem da tradição védica, que são os yamas e niyamas. Os yamas, eles são valores de autocontrole. São valores que a gente reflete sobre o que não fazer. Então, uma das coisas que a gente entende que não é legal fazer é violentar. Então, quando a gente se compromete em não violentar, a gente pode refletir sobre isso em várias esferas da vida, né? Então, eu não vou me violentar, eu não vou violentar o outro, e eu vou entender nas situações do dia a dia onde esse ponto de equilíbrio. Então, a gente está conversando e você está me trazendo uma perspectiva da vida que para mim é absurda, que não cabe nos meus valores. Para mim é muito pesado ouvir isso. Eu não quero mais ficar aqui. Fico aqui ouvindo, quero sair correndo. Para mim está sendo uma violência. E aí para você, eu não posso te empurrar e falar: "Ah, some daqui, seu violento". Isso seria uma violência com você. O que eu posso dizer é: olha, eu não quero continuar aqui. Agradeço por você ter se disponibilizado em falar essas coisas pra mim, mas eu não quero ouvir. Então, vamos parar por aqui. A não violência, eu tenho que refletir sobre vários aspectos, né? O que é não me violentar e o que é não violentar o outro. Então eu tô numa DR de relacionamento, um namoro. E a pessoa tá me dizendo coisas que são agulhadas pra mim, né? O outro tá num processo de não saber exatamente como me dizer aquilo que pra ele é desconfortável. E tá me dizendo isso de um jeito que é violento pra mim. Como é que eu paro essa situação? Como é que eu paro com essa violência? Eu empurro a pessoa e digo: sua pessoa violenta, você tá me dando agulhada. Ou eu fico lá ouvindo e tento digerir aquilo de outra forma. Não sei, uma das alternativas é parar a conversa, dizer: olha, eu entendo que você está tentando me dizer algo, mas eu não quero ouvir dessa forma. Não tá dando certo pra mim. Tá sendo violento pra mim. Eu não quero ouvir isso. Não faz sentido, só tá me machucando, não tá me ajudando a encontrar percepções sobre o que eu fiz de errado. Só tá me deixando com uma sensação de indevida, né? De que eu não caibo nessa situação, de que, sei lá, de que eu sou uma pessoa errada. E eu sei que eu não sou isso. Então, vamos parar. A gente conversa outra hora, de outro jeito. Eu não preciso agredir o outro para que o outro pare de me agredir. Às vezes, tem coisas que são mais limitantes, né? Então, se alguém vem bater em mim, eu tenho que dar um jeito de sair daquilo, né? Ou eu seguro, ou eu fujo, sei lá, tem várias formas de lidar com a violência. Mas, em geral,
você pode se esquivar dela e dar uma volta. Agora, se você, por exemplo, vê uma pessoa agredindo outra, aquilo é violento pra mim, né? Então, eu tô vendo aqui duas pessoas se baterem, uma pessoa bater na outra, melhor, uma pessoa tá batendo em outra. E eu tô vendo isso. Pra mim é violento. Eu não gosto de ver esse tipo de cena. É uma violência pra mim. Mas ali tem uma pessoa que tá sofrendo uma violência mais dolorosa do que a minha. O que é que eu posso fazer nessa situação? Eu posso chamar alguém, eu posso tentar parar a briga. Eu tenho que, então, tomar uma atitude e não só me esquivar para que a violência pare. É a mesma situação da luta pela abolição do sofrimento animal, da escravidão animal, né? A gente vê movimentos de realmente invadir espaços para libertar animais, a gente vê ações que vão contra a violência, mesmo que elas soem violentas. Mas aí, como a gente estava falando antes, que valores são relativos, né? E a gente vive em sociedade, a gente nunca vai todo mundo concordar. E aí cabe ponderar o que é mais violento. Invadir um terreno para soltar animais é mais violento do que permitir que eles sejam assassinados de uma forma cruel? Esse é o tipo de reflexão que refletir sobre os valores traz. São reflexões conflitantes, são reflexões desconfortáveis e é por isso que a gente está aqui. Então, não violência é um dos valores que a gente encontra na tradição e que, na tradição védica, né, no caso, e que a gente vê em várias outras culturas. Então, provavelmente, nos seus valores pessoais, a não violência está de alguma forma inserida. Outro valor é não mentir. Então, como a gente conversou antes, né, que a verdade ela é relativa. Então, às vezes me comprometer com a verdade é muito difícil. Eu posso me comprometer com não mentir. E agora, falando para vocês, eu penso também que para mim esse é o sentido da responsabilidade. Porque a responsabilidade para mim é não mentir, para caminhar para a verdade. Mas eu não posso mentir para mim que algo é verdade e não posso mentir que para o outro a verdade pode ser diferente da minha. Então, não mentir é um valor que vai orientar nossa forma de se comunicar. Marketing é uma coisa bem interessante da gente analisar quando a gente fala sobre mentira. Quando esses cursos estavam sendo lançados, tem uma coisa que é parte do marketing, que é o limite. E na hora de colocar esse limite, a gente poderia escolher. Vamos dizer que tem um limite de vagas, vamos dizer que tem um limite de tempo. Geralmente são essas duas coisas, né, que a gente pode escolher na venda de um curso, por exemplo. A verdade é que não tem limite de vagas. As pessoas poderiam entrar quanto elas quisessem. Então, por que eu diria isso? Entre antes que as vagas se esgotem. A gente não pode mentir, mas é verdade que tem uma data para que a gente comece as atividades, para que a gente organize a turma, para que a gente encerre a etapa de vendas, para começar a etapa das aulas. Então, não mentir é encontrar esse caminho para atingir os seus objetivos sem ferir verdades, tá? Você não precisa criar condições para justificar suas atitudes. Você pode simplesmente olhar para o detalhe que faz coerente, tá? Esse exemplo do marketing, eu acho que
é bem cabível, ainda mais agora que tem muita coisa rolando no marketing digital e que a gente pode ficar atento. Se não tem algo que justifique um limite, esse limite ele vai ser posto à vontade da pessoa, tá? Então, vamos sempre olhar o que justifica uma escolha e outra. E depois o Caião vai falar sobre criatividade e vai ser bom para isso também, porque não mentir significa também se livrar dessas barreiras que a gente cria e enfim, você vai poder encontrar alternativas mais criativas para fazer o que você tem que fazer. E aí um outro valor que vem bem juntinho é não roubar. Porque se você inventa uma coisa, você rouba a possibilidade de criar uma alternativa. Por exemplo, se você rouba... Um exemplo de roubo, porque roubo é quase óbvio, né? Não é legal você pegar algo de alguém. Aí a gente vai falar de Robin Hood, né? Tirar dos mais ricos para dar aos pobres. A gente tem várias questões, como é que essa pessoa conquistou aquilo, o que aquilo significa para essa pessoa, quem é que tem o poder de pôr o valor nisso e dar para outra pessoa. Vamos deixar o Robin Hood um pouquinho de lado. Mas tem uma questão de roubar o tempo, por exemplo. Esse exemplo eu acho muito legal, porque chegar atrasado, você está roubando o tempo da outra pessoa que se dedicou a chegar pontualmente para te encontrar. E vida igual tempo. Você está roubando a vida da outra pessoa. Eu acho que não tem nada mais valioso do que isso. Então esse exemplo do tempo para mim é o mais precioso, porque na minha vida isso foi muito importante. Foi um amigo que me deu esse ahá, porque eu chegava atrasada e eu falei para ele, nossa, eu sempre me sinto culpada, e aí a gente vai falar de culpa ainda, mas eu falava, sempre me sinto culpada porque eu chego atrasada, mas eu não consigo fazer diferente e tal. Ele falou assim, não, eu sempre chego pontual porque eu não me sinto no direito de roubar o tempo de outra pessoa. Falei, nossa, caramba. E aí eu nunca mais esqueci disso. Meu amigo Carlos Delcídio. Muito obrigada. E aí, sobre roubar também, às vezes a gente fala sobre roubar ideias, direito autoral, e isso pra mim também é relativo, né? Então, você vê que esses valores que eu tô falando, eles são um plano de fundo sobre aquilo que geralmente a gente tem um consenso, mas eles são sempre relativos de acordo com a cultura e com o contexto. Então, por exemplo, roubar ideias. Claro, né? As ideias devem ser valorizadas de acordo com quem teve a palavra, por isso a gente cita, eu acabei de citar o meu amigo. Mas as ideias, elas também são construídas no coletivo, construídas na troca. Então, é importante que eu possa te falar as ideias que eu já recebi. Isso seria roubar ideias ou essas ideias já se tornaram minhas? Vou deixar essa reflexão. Outro valor que a gente encontra, eu vou até falar a palavra em sânscrito porque ela é bem polêmica, né? Que é brahmacharya. Brahmacharya a gente muitas vezes traduz como não sobrecarregar a sexualidade, não desvirtualizar a sexualidade. Então, tirar a virtude do sexo. E eu acho bem interessante, porque sexo me remete à sensualidade, à troca pelos sentidos. E aí esse valor, ele faz muito sentido para mim, e como eu aprendi com a minha professora Juliana, minha professora de yoga, no lugar de não sobrecarregar os sentidos mesmo. Então, quando eu passo muito tempo sentada, quando eu passo muito tempo assistindo qualquer coisa, olhando para uma tela, quando eu passo muito tempo ouvindo abobrinhas,
quando eu passo muito tempo comendo muitas coisas, quando eu passo muito tempo querendo mais e mais e mais. A gente tira a virtude dessa experimentação, desse contato genuíno, respeitoso com o outro, né? Então pode ser uma outra pessoa mesmo e pode ser nas suas interações. E isso está muito ligado, na minha percepção, com a lógica de consumo que a gente tem. A gente quer mais e mais e mais e mais e acaba perdendo a virtude da experiência, a virtude do contato com essas coisas que são materiais. E o nosso quinto valor é sobre não apegar-se. Então, do mesmo jeito que a gente estava falando sobre sobrecarregar os sentidos, quando você tenta capturar algo, seja uma ideia que você se apega e não se dá a oportunidade de dialogar e mudar de ideia, quando você se apega a uma casa e aí essa casa pega fogo, você vai sofrer muito. Quando você se apega a uma pessoa e essa pessoa não quer mais conviver com você porque você está sugando tanto dela, ou ela simplesmente morreu. Então, não apegar-se vem nesse lugar também de você se libertar do sofrimento. Porque quando você... O apego, ele tem duas facetas, né? Que é essa do querer e não largar, e tem também a do desejo, de querer tanto que você fica sem ar, né? Então, eu acho bem interessante a gente olhar para esse valor do apego como um valor pela impermanência, na verdade. Quando você reconhece que as coisas mudam, que as coisas vão deixar de ser aquilo que elas são. Esse corpo aqui, meu bem, vai virar pó, tá? E isso foi interessante. Uma vez eu estava tão apegada no que eu tinha que fazer que eu entrei em nervos, assim, fiquei preocupada, falei, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. E aí foi o Matheus que me falou, Lara, descansa, tudo vai virar pó, vai passar. E isso daqui a pouco não vai mais fazer sentido. Então, é tão importante isso, essa ideia de quem eu devo ser. Eu tenho que ser assim, eu desejo ser assado. Quando a gente está falando de propósito, muitas vezes a gente se apega a uma imagem. Eu quero ser reconhecida como uma pessoa que fala sobre propósito. Mas e se esse curso não for bom? Aí eu vou fazer o quê? Né? Eu vou deixar de existir? Não. Eu vou deixar de procurar o meu propósito? Não. Eu vou deixar de falar sobre o propósito? Não. Eu só tenho que me desvencilhar da ideia de que imagem eu gostaria de ter, né? Ou quando eu tô perdida, quando eu tô confusa sobre se eu tô seguindo o caminho certo, se eu tô sendo coerente, ou eu tô fazendo algo que eu me sinto mal, porque eu não me tornei perfeita, porque eu quero ajudar as pessoas. E aí, porque eu acho que eu tenho que saber isso ou assado para ajudar as pessoas, quando eu me coloco em dúvida, eu não posso mais ajudar? Às vezes a gente se apega numa imagem sobre como a gente deveria ser. Eu quero ser uma pessoa... Eu quero ser uma ótima mãe. Quero ser uma ótima mãe. Eu tenho aqui uma imagem do que é uma ótima mãe. Aí um dia eu grito com meu filho, eu deixei de ser uma ótima mãe? Eu vou então achar que eu não sirvo mais para ser mãe. Eu vou doar o meu filho. Não, né? Não precisa ser assim. Eu posso só desapegar do que eu acho que é uma ótima mãe e continuar fazendo aquilo que
eu acho que é o caminho para ser, né? O apego, ele lembra a gente de que tudo é impermanente e que vai passar. E que é uma coisa não conquistada para sempre. A gente não é aquilo que a gente fez. A gente vai sendo aquilo que a gente está fazendo, e se eu mudar o que eu estou fazendo, eu vou ser outra coisa, né? Então, tá tudo bem, né? O apego, ele tem uma faceta com o desejo, e isso causa muito sofrimento na gente. Em geral, essas 5 coisas que a gente não deve fazer, então, que são não violentar, não mentir, não roubar, não sobrecarregar os sentidos e não apegar-se, são 5 coisas que, se a gente evita fazer, a gente evita o sofrimento.